Fala família, Leonardo aqui, canal Na Torcida Vascaínos, para mais um vídeo neste dia 21/1/2025. Estamos aqui diretamente do CT Moacir Barbosa, depois dessa rodada de coletivas, apresentações. Carille esteve falando, o médico do Vasco também, o Caldeiras, veio aqui para passar um relatório importante sobre o Adson, sobre o Estrela, falou também até do DVD da sua recuperação, que está num estágio muito bacana. E também tivemos a coletiva do Daniel Fusato, do Lucas Freitas e também do Maurício Lemos, que é uma das grandes expectativas para essa zaga do Vasco, que foi bem reformulada em 2025. Então, nesse boletim aqui, rapidinho, nós vamos tratar dessa situação, porque tem muitas coisas importantes. O Maurício esteve aqui conversando com o Fusato, ali em particular. O Fusato chegou a reclamar do calor, né, Mário? Calor, reclamou do calor dessa. Está muito acostumado, mas muita gente aqui reclamando do calor no CT Moacir Barbosa. Mas eu queria começar pela situação do Adson, Amadeu, e do Estrela. Parece que o Adson, ele teve uma boa recuperação, só que chegou naquele estágio de ter que remover a placa, retirar essa placa, que é uma proteção, e isso parece estar incomodando um pouco ele. E o Vasco pretende aí preservar o jogador, pelo que eu entendi aqui, sabe, nessa fala aqui do médico, do Vasco, do departamento médico, o jogador só volta para o Campeonato Brasileiro, Amadeu. Tanto ele como o Estrela também, que fez ali a sua intervenção no seu menisco, só que ficou tipo um flapzinho, parece que é um nervo, um músculozinho, que toda vez que ele corre ou ele se movimenta, dá aquele estalozinho. Então o Vasco já esteve fazendo uma ressonância para saber o que realmente o jogador tinha. E dentro disso o Vasco entende que possa ser que tenha uma intervenção. E o Estrela, a previsão também é de 30 a 60 dias no máximo, porque eles vão ter que fazer pré-temporada sozinhos, Amadeu. Eles não estavam trabalhando junto com o elenco nessa pré-temporada e eles perderam esse tempo e voltam depois. E eu queria tocar exatamente nesse ponto, porque pelo jeito o Vasco só conta com esses jogadores para o Campeonato Brasileiro. E qual seria a importância desses jogadores já no Campeonato Carioca, até para o Carille também poder ver, porque o Carille confessou que ele vai jogar com o meio-campo povoado, porque ele não tem jogadores. Ele falou, o Vasco está buscando esses jogadores, tem essa negociação do Brian Rodrigues, tem a negociação do Lloyd, enfim, o Wanderson, entre outros jogadores especulados, mas o Vasco não tem nesse momento no elenco esses jogadores de lado de campo que façam o corredor. Então, ele não quis aqui entregar o ouro, mas parece que ele vai jogar num 4-4-2. Mas, falando de Adson e Estrela, a perda do Vasco, principalmente o Adson, né, que era um jogador que tinha ali status de titular, que consegue fazer essa função um pouco caindo pela direita, e o Carille não vai poder contar com esses jogadores agora. Estamos aqui no CT mais uma vez. Eu sei que já estamos à tarde, então temos que ser educados. Uma boa tarde. Aí quem estiver vendo, boa noite. Quem estiver vendo amanhã, bom dia. Exatamente. Galera, olha só, Léo, tudo bem, querido? Cheguei aqui um pouquinho tarde porque eu tive um problema não é um problema, né? Era uma situação, levar minha mãe ao médico, então acabei chegando aqui tarde e acabei pegando a entrevista com o Fusato. Agradecer ao nosso amigo e nosso companheiro, nosso irmão Léo, que chegou cedo para fazer as perguntas e buscar essas informações todas que foram passadas aí para vocês. Cara, com relação ao Adson e com relação ao Estrela, o Adson é um jogador que agrega importante no esquema, né? Principalmente agora com o Carille, com essa visão que ele está tendo a respeito do elenco que ele tem nas mãos. É um jogador importante, é um jogador que joga aí pelo lado direito, sempre buscando ali trazer essa bola para o meio, por dentro. E tem que, já que deu esse problema na cirurgia, já que deu... Eu não vou falar que deu problema, mas é uma coisa que incomodou, o negócio de uma placa, uma rejeição. Isso acontece nessas intervenções cirúrgicas, infelizmente. Aconteceu de novo, né? E aconteceu agora aqui com um jogador nosso, do Vasco. Eu acho que tem que ir devagar, não adianta forçar o retorno do atleta. Se tem 2 meses para vir, então vai pegar o final. Se vai pegar o final, então vai pegar o quê? Pode pegar o final do Carioca e pode pegar o início do Brasileiro. Então aí a gente fica até um pouco mais tranquilo. Pode falar. Porque tem como o atleta se recuperar bem. E com relação à Estrela, a mesma coisa. Se foi dado o prazo até de 2 meses, estamos aqui no final de janeiro, então o final, né, de março é quando começa o Campeonato Brasileiro, no finalzinho de março. Então acho que está sendo tudo no esquema, está sendo tudo cronometrado, está tudo dentro do planejado. Lógico que ninguém planejava essa, né,
segunda intervenção, esse segundo procedimento, principalmente com o Adson, que é um jogador que agrega demais, e o Estrela, que vinha jogando bem, fez aquele jogo maravilhoso contra o São Paulo, um jogador que ajuda muito ali em torno do meio campo, aquele jogador por dentro, um jogador que gosta de partir mesmo 1 a 1, né, partir para ficar uma coisa bacana. Então vamos aguardar, né, Léo? Vamos aguardar porque se o planejamento são 2 meses, então vai pegar o final do Carioca, o início do Brasileiro. E o Carille, cara, dentro desse planejamento, ele confirmou que o Maurício Lemos não viaja. Já tínhamos aqui essa desconfiança, eu cheguei a falar, eu não me engano se foi em live, se foi em vídeo, que seria muito difícil o Maurício Lemos estrear, no caso, com o Vasco, nesse jogo que será em Manaus. Uma grande festa está sendo preparada em Manaus. Bom, o povo manauara, o povo abraça demais o Vasco, fizeram ali várias iniciativas para poder enganjar o público de Manaus, que já é enganjado ali, o Almirante foi antes, foram ídolos do Vasco, ou seja, teve vários momentos ali bacanas já em Manaus, mas não adianta nada disso, né, Matheus? Se não ganhar. E aí o Carille falou um pouco sobre o seu plano de jogo. Ele aqui não quis me confessar, que eu dei aqui uma, né? Cutucada? Falei, porque eu fui o primeiro a levantar o braço, falei, eu queria saber qual seria a disposição tática do Vasco. E parece que o Carille, Amadeu, usou a coerência. Por quê? Porque o Vasco hoje realmente não tem esses jogadores de lado de campo, né? Todo mundo na expectativa do Brian, do Lloyd, do Vandes, etc. Já falamos disso aqui nesse vídeo. E aí, parece que o Carille, ele seguiu a receita do Felipe. Ele vem num 4-4-2, ele já confirmou que o Lucas Oliveira vai fazer zaga junto com o João Vitor, e eu cheguei a perguntar aqui ao Maurício Lemos qual seria a preferência dele de jogar, se já tinham combinado, né? Ele não quis revelar, mas é claro que alguém já determinou, ó, você é à esquerda e você é à direita, até para poder treinar. Claro. Porque o jogador está numa pré-temporada, está se preparando para estrear. Então ele já tem que definir com o João Vitor, porque os dois são direitos, né? O único esquerdo, e essa pergunta eu fiz para o Fusato também... Lucas Freitas. Desculpa, Fusato não. Para o Lucas Freitas, foi exatamente sobre a sua função de origem, que é um zagueiro pelo lado esquerdo. Então o Maurício Lemos chegou a confessar, não, até o momento a gente não... Aonde me colocar eu jogo. Aquele papo de jogador, mas é claro que ele tem uma preferência, é claro que já combinaram. Mas aí, dentro dessas confissões do Fábio Carille, ele chegou a revelar que vai povoar bastante o meio campo, que o Vasco não vai, no caso, jogar pelos lados, ele vai seguir mais ou menos o que o Felipe já deixou para ele como escopo de uma disposição tática, e aí a gente vai ver um Vasco bem forte no meio campo, porque, bom, eu imagino dessa forma, tá, Amadeu? É um Vasco com o Jair, Paulinho, Tietê e à frente, Coutinho. E o Alex Teixeira vem como titular. E uma outra coisa que ele confessou, que nesse primeiro momento ele não vai usar o Payet e o Coutinho junto. Cara, e me agradou, tá? Essa sensibilidade do Carille de entender que nesse momento não dá para você mudar muito a disposição tática do Vasco, porque a gente não tem esse material, tá esperando chegar. E aí, qual é a sua expectativa para esse jogo de Manaus, cara? A expectativa é a melhor possível, até porque antes mesmo, já uma semana que a gente vem falando, e quando vimos que o Carille botou esse quarteto no meio de campo, eu falei, para mim é o melhor meio campo que tem pro Vasco. É Jair, Paulinho, o Tietê e o Coutinho. Porque deixa o Coutinho livre, né? Fica ali o Jair, que é um jogador, além de marcar, não é aquele cara, pitbull, mas é um cara que sabe jogar. Temos o Paulinho. Uma boa saída de bola, né? Boa saída de bola. Temos o Paulinho, que é aquele jogador que arrasta, que arranca. Ele e o Tietê, né? Vai dar muita intensidade. Exatamente. Então, e o Tietê é aquele jogador polivalente. Ele joga do lado direito, ele joga do lado esquerdo, ele joga como lateral, ele joga como ponta. Eu acho que ele só não dá para jogar como goleiro, porque não dá. Aí a altura não vai deixar. Mas eu acho que o Carille está indo no caminho certo, sabe? Acho que o Carille vai nos trazer um pouquinho mais de alegria que nós merecemos. Acho que nós merecemos demais, né? Então eu acho que o Vasco está indo pelo caminho certo. Os treinamentos, o Vasco acertou demais em fazer a sua pré-temporada no Rio de Janeiro, apesar desse calor maciço que nós estamos atravessando aqui, deu 48 graus ontem, a sensação térmica, 50 graus. Tá terrível. Então isso para os atletas, eles não são máquinas, eles são seres humanos que não é mole não. Então o Vasco está fazendo essa coisa graduada, eu acho que tá certíssimo, tá certíssimo. O planejamento que fez de poupar alguns jogadores, todos os 4 grandes fizeram isso,
sabe? Então tem que ir devagar. Fizemos aqui uma mini pré-temporada, começou no dia 6 de janeiro, hoje é dia 21. O Vasco deve viajar entre hoje e amanhã. Eu tenho até alguns amigos lá em Manaus que já falaram que o Vasco deve chegar às 18, não sei, ainda vou confirmar, com o nosso amigo Babo, que ele estaria só ali no celular ali, ó, só vigiando aqui, mandando a gente embora. Ele falou assim, tem que acabar. Mas é isso, galera. Vamos aqui, sempre muito bem recebido aqui no CT, nosso Baba, a galera toda aqui nos dando condição de trabalho maravilhosamente, perfeito. Então é isso. A esperança é ótima, entendeu? Estamos aqui já imaginando o jogo de quinta-feira e provavelmente já no domingo o Carey deve manter o mesmo time para jogar a Portuguesa. E galera, espero vocês lá no Boteco do Amadeu, dia 25, aí em João Pessoa, estarei em João Pessoa. Dia 23 estarei viajando. Tamo junto sempre, né não, Léo? E para finalizar, o Carey deixou uma expectativa a mais nesses meninos da base. Para mim fizeram uma excelente copinha. Chegou onde tinha que chegar. Foi um time que, né, no caso, foi meio que improvisado. Muitos estavam servindo ao Campeonato Carioca, mas mesmo assim o Vasco começou mal a competição, depois ganhou o corpo. Os meninos conseguiram, até mesmo contra o Corinthians, fazer um jogo duro. Claro, se nós tivéssemos meninos que estavam no profissional, se tivesse descido todos eles, com certeza o Vasco chegaria, na minha humilde opinião, nessa final. Se tivesse Leandrinho, se tivesse Rayan, se tivesse o GB, se tivesse o próprio Bruno Lopes, o Paulinho, ou seja, né, tem muitos meninos, esse mesmo Alas que estreou. Já fazendo gol, eu acho que seria muito mais consistente o time, mas para aquilo que o Vasco se propôs a fazer, o Vasco até surpreendeu. Muito. E o Carille falou que observou com os jogadores, e é claro que todo vascaíno quer saber do Zucarello, se ele vai ter oportunidade já ou não, porque foi um dos destaques dessa copinha. Então nós vamos ter que aguardar, mas o ambiente no CT Moacir Barbosa é bem bacana, dá para perceber, sabe? E outra coisa, Maurício Lemos, Lucas Freitas e também um Fusato fininho. Fino? Né? Os jogadores têm saúde, irmão. Você vê que não tem ninguém aqui com índice acima de gordura, né, Amadeu? Tá todo mundo no shape. Então, a nossa expectativa é o Vasco fazer um grande jogo, vir um Carille muito consciente, vir um clima muito bom no CT Moacir Barbosa, e toda essa expectativa fica para quinta-feira, às 21h30, contra o Madureira, em Manaus. Bom, esse é o boletim aqui, direto do CT Moacir Barbosa, agradecendo mais uma vez o Vasco da Gama, agradecendo ali o Matheus Babo, que está ali na assessoria aqui, tendo a maior paciência conosco. Muito. Agradecendo a todos vocês do outro lado, vamos meter o pé. Fui. E logo mais a gente está de volta. Valeu? Beijo, galera. Beijão, valeu, galera. Tamo junto. Fui. Maurício, boa tarde. Seja bem-vindo. Leonardo, do canal Precisa Vascaínos. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a proposta que você chegou a receber do Peñarol, clube que você tem bastante identificação, e o porquê da escolha do Vasco. E dentro dessa escolha, uma segunda pergunta, já definiu qual lado você irá jogar, se é o lado esquerdo, o lado direito da zaga do Vasco? Caso que hoje provavelmente você faça a dupla de zaga junto com o João Vitor. Já tem algo definido a respeito disso? Obrigado, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, o Peñarol é um clube do meu país, não? A verdade é que na minha cabeça não passava voltar ainda para o Uruguai. É um grande clube no Uruguai, na América e no mundo, mas a minha decisão de vir para aqui para o Vasco, como eu falei antes, era a competitividade, o campeonato, são outros ritmos e bom, minha aspiração era estar no melhor nível e defender aqui. Com relação a jogar direita e esquerda ainda não sei, vai depender muito do treinador, dos jogadores e bom, eu vou estar sempre disponível para jogar pela direita ou pela esquerda, tanto faz para mim, como falei para você antes. Com vontade de jogar, eu posso jogar até de goleiro. Olá, Maurício, seja bem-vindo, eu tenho o Expresso da Vascaínos, bem-vindo ao Rio de Janeiro, nesse calor lindo, e bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Fusato, eu acompanho a sua carreira desde muito cedo, como até estava a gente conversando ali, porque você jogou no clube da cidade dos meus pais, em Portugal, que é Barcelos, Gil Vicente. E sempre te acompanhei e vendo essa sua ascensão. Eu queria te fazer duas perguntas numa só. Primeira, por que a saída muito jovem para o mundo europeu, você foi direto para Roma? E se realmente você vê
Nós vemos que Tafarel, que iniciou tudo, Dida, grandes goleiros brasileiros não tiveram tanto sucesso na Europa. Você acredita que há um preconceito com relação à posição de goleiros no mundo? Porque vimos o goleiro Marcelo Groi no mundo árabe, né? E vimos também agora o Bento, o goleiro da seleção brasileira. Você acredita nisso ou realmente não há esse preconceito? Porque, para mim, uma das melhores escolas do mundo de goleiro fica no Brasil. Obrigado, desculpa pela pergunta longa, sucesso aqui no Vasco da Gama. Obrigado. Bom, tive a oportunidade de sair muito cedo do Brasil. Acho que era uma oportunidade muito boa para mim, para o meu crescimento profissional também. Foi um bom negócio para o Palmeiras também. E eu não acredito que seja um preconceito. Grandes goleiros e grandes nomes brasileiros já foram e estão na Europa e representam muito bem nosso país. Mas eu acredito que a Europa vem no nosso mercado procurar outros perfis de jogadores, mas acho que a gente sempre, quando acaba exportando, né, goleiros, acho que a gente sempre foi muito bem representado. Aqui, Daniel. Alan Santos, do ETB Esportes. Importando, né? Desculpa.